Então, um bom dia, graças e paz a todos. Continuando a série Saúde da Mente e do Espírito, que tem sido uma bênção para todos. O material de ontem, quem quiser, me avise para eu enviar para vocês, tá bom? Ontem foi bem corrido para mim. E para quem chegou hoje para assistir a primeira vez, o irmão Edson Ferreira Barbosa, ele é psicanalista, clínico, neuropsicólogo e naturopata, tá? E o tema de hoje é muito importante, que é vícios e libertação. Hoje, esse pacote de vício aumentou muito, né, irmão Edson? Muito Com mesmo. certeza, irmã. Hoje a gente vive uma época em que aumentou também a oferta de vícios, né? E infelizmente fez com que as pessoas se tornassem dependentes de uma forma ou de outra de alguma coisa. Então, com o irmão Edson, a palavra. Muito bem, então, mais uma vez, um bom dia a todos. Prazer estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco, né, de assuntos importantes que a gente tem tratado nesses dias a respeito da nossa saúde mental. E, pela graça de Deus, ontem fiz uma viagem relativamente longa, né, quase 700 quilômetros, e estamos aqui para atender alguns pacientes por 3 dias. E muito feliz porque Deus me protegeu, guardou a minha esposa, e pela graça de Deus vamos ter uma semana maravilhosa. Então, nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre vícios e libertação. E aí o foco é promover, né, a saúde mental por meio de princípios cristãos. E aí a gente quer integrar um pouco os aspectos comportamentais, espirituais, relacionais, alimentares também, científicos, à luz da Bíblia, usando também os escritos de Ellen White e alguns estudos contemporâneos. São muito importantes para podermos entender, né, a respeito desses vícios, por que eles existem, como eles iniciam e como eu posso me libertar de vícios, né, e ter uma melhor qualidade de vida e também de saúde mental. Então vamos falar sobre o poder da mente redimida. E as dependências, principalmente dependências químicas, dependências comportamentais, e aí nas comportamentais nós acrescentamos aí a pornografia, o álcool, as redes sociais e muitos outros. A gente precisa entender um pouquinho como que a fé e o apoio comunitário ajuda no processo da libertação. Então, a fé, ela pode tudo, né? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, a fé, ela tem sim uma capacidade gigantesca de me libertar de todo e qualquer vício, todo e qualquer vício. E existe algo também, além da fé, que ajuda muito e faz muita diferença, que é o apoio comunitário. Quando nós falamos em apoio comunitário, nós estamos falando aqui no exemplo da nossa igreja, né? Então, quando na nossa família, né, na igreja, nós temos aí alguém que se encontra com dificuldades relacionadas a vícios, independente de qual vício é. A igreja ela não pode excluir essa pessoa ou tratá-lo, desculpa, ou tratá-lo de forma indiferente. A igreja ela precisa abraçar essa pessoa, acolher essa pessoa, né, orar por essa pessoa e fazer com que ele entenda que a igreja está ali, ao lado dele, para lhe dar força, para fazer com que ele, de fato, tenha a iniciativa de libertar-se dos seus vícios. Então, o apoio comunitário faz muita diferença. E o texto que foi lido para a oração, Romanos 12, verso 2,
Ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, quando nós falamos em conformar com esse mundo, é algo muito, muito interessante, porque a gente vive em um planeta que ele não para, né? Em média, a cada 10 anos há uma mudança muito radical nos costumes, na tecnologia, nos hábitos, né? E às vezes nós que estamos aqui, né? Eu, por exemplo, já tenho 48 anos, então eu já estou entrando na quinta década, né? Tenho 4 décadas de vida. Então, a cada 10 anos, o mundo, em média, ele tem uma grande atualização. E, às vezes, a gente fica meio que dormente e não percebe, né, essa atualização. Por exemplo, coisas que há 30 anos atrás a mídia não mostrava, né, e não era tão acessível, hoje a mídia mostra sem nenhum pudor e é muito acessível a qualquer pessoa, independente da idade, qualquer pessoa. E aí a gente entra no mundo da pornografia, onde as pessoas cada vez mais se encontram escravos, né, desse vício e que hoje ficou muito acessível, né? Qualquer pessoa, qualquer criança tem acesso a esse mundo. E recentemente um youtuber de grande influência, né, com mais de 4 milhões de seguidores, ele fez uma denúncia a respeito da adultização. O que que é a adultização? É você expor crianças de forma sensual e às vezes até pornográfica nas redes sociais. E aí ele fez uma denúncia mostrando alguns YouTubers também com bastante seguidores e que pegavam crianças e faziam aí esse tipo de coisa. E, graças a Deus, parece que o poder público acordou, né, para isso e estão tomando algumas providências. Agora, eu não posso esperar que somente o poder público resolva esse tipo de problema, porque na maioria das vezes isso não vai acontecer. Eu preciso entender que eu, como pai, você, como mãe, você precisa monitorar os seus filhos, você precisa policiar os seus filhos, vigiá-los, e de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, para que ele entenda que é para o bem dele. E esse policiamento, ele precisa ser bastante rigoroso, né, e de forma cotidiana. Às vezes nós, na correria aí do dia a dia, pensamos, eu não tenho tempo para estar vigiando, para estar olhando, observando, mas você precisa porque é da sua família que nós estamos falando, né? E isso é muito importante, porque situações como essa não é novidade, tem acontecido de forma muito grave, né? A adultização de crianças, e quem consome esse material, né, esses vídeos onde crianças se expõem de forma sensual como adultas, são, em muitos casos, né, na maioria das vezes, pedófilos. E aí, muitas vezes, os pais expõem os seus filhos, né, a olhares de pedófilos que, em algum momento, podem até causar um prejuízo maior. Então, precisamos ter muito cuidado, porque, como eu disse, eu não posso me conformar com esse mundo. Porém, se eu não acordar, se eu não observar as coisas que acontecem, eu vou ficar meio que dormente e vou achando que tudo é normal. E na realidade não é. O mundo ele vai se modernizando, né? E essa modernização deixa as coisas mais acessíveis e não só, eu estou falando da pornografia, da adultização, mas a gente aqui vai colocar também os vícios, né? Antigamente não era tão fácil conseguir entorpecentes, né? Drogas, álcool, e hoje em dia ficou muito acessível. E se eu não tiver um cuidado, eu acabo entrando nesse mundo que muitas vezes é difícil sair dele.
precisa daquilo que a gente falou ontem, né? De muito domínio próprio. Se não tiver domínio próprio, você não consegue se libertar. E o domínio próprio, conforme nós falamos ontem, você só consegue através do poder do Espírito Santo. Então não adianta tentar sozinho, porque, como diz a música de um cantor gospel já bem antigo, não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Então você precisa do poder de Deus. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é permitido. Por quê? Bom, você tem a liberdade de clicar onde você quiser, de comprar o que você quiser, e Deus respeita essa sua liberdade. Então, você tem essa permissão. Assim como Adão e Eva, né, os nossos primeiros pais, tinham essa permissão. Mas será que tudo convém? Bom, a gente sabe o que aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Era permitido, por mais que Deus disse não pode, mas eles tinham o poder de ir lá, né? Eles tinham o poder de pegar daquele fruto proibido. Eles tinham o poder de comer aquele fruto proibido. Não era conveniente. Foi dada uma regra, mas eles tinham esse poder. Bom, no nosso dia a dia, muita coisa é permitida, mas nem tudo convém. E a palavra de Deus diz: eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Eu tenho que ter maturidade espiritual suficiente para saber aquilo que eu posso usufruir desse mundo. Tem muita coisa boa para usufruir, inclusive a gente está falando das redes sociais, mas olha nós aqui, né? Uma comunicação via internet, utilizando a tecnologia, que há alguns anos atrás, né, era impossível esse tipo de comunicação que nós estamos tendo. Então, eu posso usufruir de coisas boas que o mundo oferece, mas eu preciso saber filtrar aquilo que vai ser bom para a minha vida espiritual e também para o meu caráter, para a minha moral, e aquilo que vai destruir, né, a minha vida espiritual, que vai prejudicar os meus entes, né? Então eu preciso ter muito esse cuidado. E essa filtração, ela é importante. Tudo aquilo que você vai fazer no seu dia a dia, você precisa analisar para saber se isso, qual o benefício que isso vai ter para a sua vida. E aí, com certeza, isso vai fazer muita diferença. Bom, o texto do livro Lar Adventista, na página 401, diz assim: Satanás está constantemente buscando cegar os sentidos espirituais, levando os homens a amar mais o prazer do que a Deus. Todo aquele que vence deve vigiar e orar incessantemente. Vigiar e orar incessantemente. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Satanás não dorme. Satanás não descansa. Ele trabalha todos os recursos tecnológicos que o mundo possui, toda a indústria que o mundo tem, para tentar cegar os sentidos espirituais. E ele sabe muito bem o porquê disso. Nós precisamos estar alertas e nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. E Satanás sabe disso. Então, o que ele faz? Ele tenta te adormecer, ele tenta te deixar insensível, ele tenta fazer com que você entenda que tudo é relativo, que as coisas são assim mesmo, para que você não perceba o período em que você está vivendo e assim você não se prepare. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, tudo é exagero, isso aí não é bem assim, não. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque o objetivo de Satanás é nos cegar nos nossos sentidos espirituais, fazer com que os homens se sintam viciados no prazer. E aí existe até a geração dopamina, né? As pessoas que vivem constantemente buscando sensação de prazer. E às vezes a gente fala disso, e aí eu posso pensar: ah, não, mas essa questão da geração dopamina, isso aí é só para essa galera que vive em baladas, em festas.
Só para esse povo que vive no mundo da pornografia? Será mesmo? Observe bem. A gente já falou um dia desse, acho que foi ontem, das pessoas que são viciadas em redes sociais e que ficam, em média, até 12 a 13 horas em um celular. Pergunte-se para você mesmo, quanto tempo você fica numa rede social? Vendo muitas vezes vídeos aleatórios. Isso aí se você fica muito tempo, você pode ter certeza que você faz parte dessa geração dopamina. Você está viciado em dopamina. Você está buscando constantemente prazer. E as empresas que criam as redes sociais, elas sabem disso. É tanto que os vídeos que estão aí disponíveis são pequenos vídeos. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho um canal no YouTube e, e é um canal que mostra um pouco das viagens que eu faço e tal. E de início eu comecei a criar conteúdo um pouco longo, vídeo de 15, 20, 25 minutos. Fazia edição, tinha um trabalho danado para fazer esses vídeos. E aí, quando eu ia olhar, tinha 15 visualizações, 20 visualizações. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a postar Reels, né, que são aqueles vídeos curtinhos, de 15 segundos, 30 segundos. E olha que coisa interessante. Eu postei um vídeo domingo e ele já tem 1.600 visualizações. Ah, mas o que que isso tem a ver com vícios? As pessoas não têm mais nem paciência para assistir um vídeo. Então, eles preferem vídeos curtos. Ele vê um vídeo, aquele vídeo provoca uma sensação gostosa, mas passou o efeito. Aí ele já passa para o outro, já passa para o outro, já passa para o outro, e assim sucessivamente. Então, o vício, ele faz com que você não se interesse, muitas vezes, nem pelo conteúdo, mas pela sensação de prazer. E aí você vai passando, 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 quando menos imagina, você já ficou 3 horas sentado na frente do seu equipamento, né, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, vendo vídeos aleatórios. E isso dá uma sensação de prazer, você ri, às vezes você fica preocupado, você chora, você fica temeroso, e o inimigo vai fazendo com que as pessoas fiquem ali dormentes nesse joguinho de rede social, para que você não perceba realmente o que de fato está acontecendo. Olha um outro texto que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, na página 235. As paixões naturais devem ser regidas pela razão e pela consciência. A religião de Cristo dá força ao homem para dominar-se. Então, você quer ter o autocontrole? Você quer aprender a dominar-se? Bom, o segredo é a religião de Cristo. O segredo é você se colocar aos pés de Jesus. Isso vai fazer muita diferença na sua vida espiritual. As paixões naturais, elas precisam ser regidas pela razão e a consciência. Eu nada contra você parar alguns minutos para olhar uma rede social, para rir, mas você precisa ter o autocontrole. Você precisa filtrar o que você está vendo e não ver de forma aleatória. Você precisa ter a consciência de que existe um tempo para você fazer isso e depois fazer outras coisas. Quantas pessoas hoje leem livros? A maioria não lê mais. Não tem paciência mais para ler um livro, não conseguem mais se concentrar no conteúdo de um capítulo de um livro. Então, precisamos estar atentos porque essas sensações de prazer faz com que coisas simples, como ler um livro, como ir a uma praça, contemplar a natureza, percam a graça, percam o sentido. É como a criança que está acostumada com sorvete, né? Só come sorvete, só come salgadinhos, que são alimentos que têm um estímulo muito forte de sabores, e aí você dá uma maçã para ele. Não tem graça. Ele vai comer aquela maçã e vai achar ruim, porque o sabor da maçã é infinitamente mais light, né, do que o sabor dos alimentos industrializados.
E aí os pais ficam, mas essa criança não quer comer fruta. Aí você vai olhar e ele só come alimentos industrializados. Então, os sabores são muito fortes e acabam dessensibilizando o paladar. O mesmo acontece com as redes sociais ou com qualquer outra coisa que deixam a gente viciado. Bom, tem algumas evidências científicas, algumas abordagens integrativas que nos falam a respeito do vício e da neurociência. Olha que coisa interessante. Alguns estudos mostram que o vício altera profundamente o funcionamento cerebral, principalmente o sistema de recompensa, que eu falei agora há pouco, a questão da dopamina. Você se vicia em pequenas doses de dopamina, mas que sejam constantes. O uso repetido de substâncias ou comportamentos viciantes, eles provocam redução inibitória, isso envolve o córtex pré-frontal aqui da região cerebral, a gente falou disso ontem, reforço do comportamento impulsivo, ou seja, o uso repetido de substâncias ou comportamentos faz com que eu tenha o tempo todo, que eu fique o tempo todo querendo mais daquilo e sempre em uma forma maior, em uma forma gradual. O videozinho inocente que hoje me fazia rir, amanhã não tem graça. Eu quero um vídeo mais forte, eu quero um vídeo mais intenso, e aí isso vai só aumentando. E a dificuldade também de experimentar o prazer natural. Então, quanto mais eu me vicio em situações ou entorpecentes que me provocam um prazer muito forte, vai perdendo a graça a vida simples, a vida natural. Percebe que muitos jovens, eles se envolvem, e a gente está falando aqui de jovens, mas adultos também estão fazendo isso, se envolvem em festas, em bebidas, em prazeres carnais, em pornografia e coisas assim que excitam de uma forma muito agressiva o cérebro, né? Principalmente essa região frontal, o córtex pré-frontal. E aí, quando ele vai a uma igreja, quando ele vai a um parque, quando ele vai fazer uma caminhada, quando ele vai à casa de um amigo, é sem graça, porque ele está tão habituado a emoções fortes que coisas simples do dia a dia que antes dava prazer, hoje não dá mais. Então eu preciso ter esse cuidado, né? Essa filtração para não me tornar um viciado em coisas que façam com que as coisas simples do dia a dia percam a graça, né? Existem jovens que querem sair, mas só se for para uma aventura muito radical. Se for para fazer uma caminhada, se for para fazer uma roda de conversa em um parque, não tem graça. Então, as pessoas não podem se tornar dependentes de nada. A gente leu agora há pouco que a palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não posso ficar, eu só quero se for emoção forte. Eu só quero se for uma situação assim que me faça rir bastante. Eu só quero me divertir demais. E as pessoas é o tempo todo assim. E muitas vezes perdem o prazer das coisas simples do dia a dia. O vício comportamental, esse é o pior, a gente já falou bastante. As redes sociais, a pornografia, os jogos online, tá? Você pai, você mãe, ou até você mesmo que está nos assistindo, tenha muito cuidado com os jogos online, porque eles foram projetados para fazer com que você perca até a noção de tempo. Então você fica ali naquele joguinho com um desafio, com uma missão, com isso, com aquilo, e conheço pessoas que tiveram sérios problemas, né, com relação a jogos, e perdem a noção do tempo e atravessam a noite nesses jogos, e aí você atrapalha todo o seu relógio biológico. Então, são situações, os vícios comportamentais são os que mais estão existindo nos dias de hoje. E para você ter uma ideia, uma pesquisa, né, de uma universidade, ele diz o seguinte: rede social, pornografia, jogos online ativam os mesmos circuitos neuronais do vício em drogas, promovendo compulsão e sintomas de abstinência. Parece uma situação muito grave. Então, esses vícios ativam os mesmos circuitos neuronais das pessoas que são viciadas em drogas.
E é por isso que é difícil se libertar de certos hábitos, porque eles, de fato, eles geram, né, uma dependência muito forte. Então, o vício, seja uma substância, né, o álcool, drogas, medicamentos, tem pessoas que são viciadas em medicamentos, ou um comportamento, né, como esses que eu citei, não é apenas uma questão de falta de força de vontade, mas uma condição neurobiológica crônica com impacto funcional e estrutural no cérebro. Então, note bem, a gente está falando aqui, né, da importância de você se libertar, mas se você já é viciado em algo do que a gente está citando, busque ajuda, porque não é só uma questão de falta de força de vontade, você já está dependente de uma situação ou de um produto. E se você já está dependente, você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. E o primeiro passo é você reconhecer que precisa de tratamento. Veja quanto tempo você fica nas redes sociais, veja se você está consumindo conteúdo de jogos online, de pornografia, veja se você está usando alguma substância entorpecente. E se você já tentou e não conseguiu se libertar, busque ajuda, porque nós estamos falando da sua vida física e da sua vida espiritual. E não deixe que essas coisas consumam as suas energias e prejudiquem a sua qualidade de vida. Não deixe que você perca a sua inocência. Você precisa estar trabalhando para que você, de fato, seja um cristão que tenha prazer nas coisas simples do dia a dia. Esse prazer vai fazer tanta diferença, você vai se sentir tão mais revigorado, porque as coisas simples que eu citei agora há pouco do dia a dia, elas te dão uma carga de dopamina que tem uma duração maior. Ela tem uma duração maior. Então você se sente melhor, você se sente mais revigorado. Não é aqueles picos de dopamina que excita e passa o efeito, excita e passa o efeito. Não. Então, busque ajuda. Se você enfrenta situações como essas, você precisa de ajuda. Busque um profissional de saúde, especialista na área, converse com o psicólogo, converse com o psicanalista, converse com o seu pastor, converse com um amigo e tente se libertar desses hábitos que são extremamente prejudiciais à sua vida. Então, existem algumas alterações neurológicas causadas pelo vício. Com o uso crônico, o cérebro ele se adapta negativamente, e aí existem algumas alterações. Por exemplo, a desregulação dos receptores dopaminérgicos, né? Então, essa desregulação é aquilo que eu falei, faz com que você perca a sensibilidade do prazer pelas coisas mais simples. O cérebro ele reduz o número de receptores D2. Os receptores D2 são um tipo de receptor de dopamina que é um neurotransmissor e ele desempenha um papel crucial em diversas funções cerebrais, como o movimento, a recompensa, a motivação e a cognição. Então, se eu tenho uma produção menor de receptores D2, eu tenho uma perda de sensibilidade por situações mais simples no meu dia a dia, que eu acabei de falar. E existe também um outro detalhe, né? O resultado da falta dos receptores D2 é um prazer reduzido com os estímulos naturais que gera anedonia. O que é anedonia? É a incapacidade de sentir prazer. Então, coisas simples não tem graça. Já ouviu essa frase? Muita gente fala isso. Ah, isso não tem graça. Ah, não, isso aqui não tem nenhuma graça. Ah, não, era bom se fosse assim, assim. Sempre buscando algo mais forte, porque as coisas simples não têm graça, gera anedonia. O enfraquecimento do córtex pré-frontal é um dos fatores que o cérebro acaba agindo de forma negativa, né? E essa área é a área responsável pela tomada de decisões, planejamento, autocontrole. A sua função ela diminui, levando à impulsividade e até mesmo à perda do julgamento crítico. Quando você enfraquece o córtex pré-frontal, você vai tendo dificuldade de fazer esse julgamento de valores.
esse julgamento crítico, mas eu não posso fazer isso. Ah, não, não, você começa a achar que tudo é relativo. Ah, não, não é bem assim. E as coisas vão, você vai se adaptando a este mundo. Lembra do texto que a gente leu no início? Não vos conformeis com esse mundo? Pois é, quando você se adapta aos vícios e aos prazeres, você vai começando a se conformar com esse mundo. E aí você vai perdendo o julgamento crítico, vai perdendo aquela sensação de que, epa, isso aqui não está certo, né? Então, eu preciso ter muito esse cuidado. E também a hiperatividade da amígdala. Olha que coisa interessante. A amígdala é responsável pelas respostas emocionais e pelos gatilhos do desejo. Então, o indivíduo sente desejo intenso mesmo após longos períodos sem uso. Então, quando você tem uma alteração neurológica causada pelo vício, a sua amígdala ela vai trabalhando de uma forma muito acelerada, né, hiperativa. E isso faz que as suas respostas emocionais, os gatilhos de desejo vão ficando muito aflorado. E aí você vai perdendo um pouco a sensibilidade dessa glândula tão importante para o nosso organismo. Bom, então, tudo bem. A gente falou aqui a respeito dos problemas graves relacionados aos vícios, né? E agora, o que que eu posso fazer? Bom, o apoio espiritual e a busca por uma comunidade de fé, e aí, quando a gente fala de comunidade, a gente fala da nossa igreja. Então, você precisa começar agora a congregar, a frequentar, a pedir ajuda dessa comunidade da qual você pertence. Algumas pesquisas mostram que pessoas inseridas em comunidades religiosas, né, e com práticas espirituais regulares, têm maiores taxas de recuperação e menor reincidência em vícios. Então, as pesquisas já comprovam que quando você busca Deus, você tem uma taxa de recuperação bem maior e você tem uma menor reincidência em voltar ao vício. Por quê? Porque você está ali junto com um grupo de pessoas que te dão forças, que te dão apoio. Você começa a participar de atividades que faz com que o seu cérebro comece a sentir prazer e não busque as coisas danosas que antes te davam prazer. Então, assim como o filho pródigo, quando você entra no lamaçal do vício, independente de que tipo de vício seja, quer seja os legalizados ou os não legalizados, você precisa entender que você precisa voltar, assim como o filho pródigo fez, tomar essa iniciativa, gritar por socorro e pedir ajuda do nosso grande Deus dos céus, porque ele vai te ajudar com certeza. Bom, a gente quer falar um pouquinho aqui a respeito da neuroplasticidade e da esperança. Olha só, a boa notícia é que o nosso cérebro ele é plástico, ele se expande e pode se regenerar, pode se reorganizar, especialmente quando há abstinência contínua. Então, eu estou viciado, meu cérebro está adaptado àquele vício, eu consigo mudar essa realidade. Porém, eu preciso de abstinência, eu tenho que abandonar aquele vício. Toda abstinência, nos primeiros dias, semanas ou meses, gera uma vontade muito grande de praticar aquilo que eu praticava, porque o cérebro estava adaptado a uma forma de prazer. E aí você precisa ter essa força de vontade para vencer esse período e assim abandonar de vez. Isso acontece com todo vício, tá? Aí você precisa do apoio psicossocial e espiritual, né? Então, existem casos que só o espiritual resolve, mas existem casos que você precisa buscar um profissional de saúde, né? Um psicólogo de preferência. E aí você precisa estimular novas conexões neurais. Então, eu busquei ajuda, eu estou ali naquela fase da abstinência, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou participar de um grupo de louvor, eu vou participar de um grupo de oração, do grupo de trabalho missionário, eu vou estudar a palavra de Deus, a minha lição. Eu tenho que criar atividades que façam com que eu não fique o tempo todo focado naquela dependência, naquele vício. E alguns estudos mostram que a meditação regular, incluindo a meditação, a oração, né,
promove aumento da massa cinzenta do córtex pré-frontal, ou seja, o meu cérebro ele se expande. E aí isso reduz a ativação da amígdala, que é a glândula que faz com que eu queira o tempo todo estar em busca de prazeres. Então, que coisa interessante, né? Eu, tendo uma meditação regular, eu entrando em comunhão com Deus através da oração, eu consigo expandir o meu cérebro e essa expansão faz com que eu reduza o desejo de consumir coisas que antes me davam prazer. Então, eu tenho que perceber que nada vai acontecer de forma mágica, como um passe de mágica, mas eu tenho que dar o primeiro passo. E aí tem uma dicasinha que faz muita diferença na vida das pessoas que são dependentes de algum tipo de vício: o exercício físico. Olha só, o exercício físico aeróbico, o que que é o aeróbico? É aqueles que são praticados em intensidade moderada, por um período prolongado, como caminhada, corrida, natação, ciclismo. Então, o exercício aeróbico, ele aumenta a liberação de dopamina natural e restaura os níveis basais desse neurotransmissor. Então, quando a gente fala de dopamina natural, nós estamos falando aqui da produção de dopamina por sensação de prazeres, de coisas naturais ao nosso organismo. Uma caminhada também produz dopamina. Uma corrida, um ciclismo, uma natação, vai a um córrego, né, tomar um banho, um rio, isso produz dopamina. E eu preciso, então, já que eu quero me libertar dos vícios, começar a substituir aquela dopamina barata, que era jogada constantemente através de glândulas do meu corpo ali, olha, o tempo todo, por dopamina de longa duração, por dopaminas que me dão uma sensação de prazer mais intensa, porém mais revigoradora, né, e que ajude o meu organismo. Bom, diante dessas evidências, a abordagem cristã da libertação, ela deve, primeiro, reconhecer a natureza neurobiológica do vício. Primeira coisa que você precisa é reconhecer que você é um viciado. E seja honesto consigo mesmo. Analise algo que você faz e que não está te ajudando na qualidade de vida e reconheça que você precisa de ajuda. Busque uma restauração espiritual, a conversão, a renovação da mente. Faça um novo, é, é, faça uma renovação na sua vida. Essa renovação, esse conserto, né, espiritual, ele vai fazer a diferença. Eu não estou aqui dizendo que você precisa, por causa desses hábitos, ser rebatizado, tá? Eu estou dizendo que, em muitos casos, você precisa tomar uma decisão, fazer um novo conserto. Dizer, Senhor, a partir de hoje eu sou uma nova criatura e eu quero que o Senhor me ajude. O vício, ele é uma condição real que desestrutura os circuitos cerebrais. No entanto, a mente redimida em Cristo pode ser restaurada por meio de práticas espirituais, mudanças de estilo de vida e suporte da fé junto com a nossa igreja, né, junto com os nossos amigos, os nossos irmãos. O cérebro pode ser reprogramado pela graça e pela ciência também, porque está comprovado isso. Aí eu preciso estabelecer rotinas saudáveis que reprogramem o meu cérebro, aquilo que eu falei. Crie uma rotina saudável. Faça o que nós estamos fazendo aqui, né? Amanhecer o dia com conteúdos que nos ajudem a ter uma mente positiva, né? E não ficar ouvindo ou assistindo noticiários que só falem de coisa ruim. Saia disso, que isso não ajuda em nada. Então, amanheça o dia com conteúdos que ajudem o seu crescimento espiritual, assistindo essas mensagens, estudando a sua lição, estudando a sua Bíblia, fazendo oração. Aí depois, ó, daqui a pouquinho, vá fazer uma caminhada de pelo menos 30, 40 minutos, chegue em casa, tome aquele belo banho, faça o seu culto, né, antes de sair, tome o seu café da manhã e crie isto como um hábito, como uma rotina. E você vai ver o quanto o seu organismo vai agradecer e o quanto você vai se sentir melhor. Também tem um texto no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 127,
que diz assim: conformar-se com as práticas mundanas é ceder ao domínio de Satanás. A renovação da mente exige luta diária, dependência de Deus e mudança de hábitos. Não se conforme com as práticas mundanas. Não é porque o mundo hoje considera normal aquilo que há 20, 30 anos atrás era horrível, que passou a ser normal, continua horrível do mesmo jeito. Então não se conforme com as práticas mundanas. Não ceda ao domínio de Satanás. E busque essa renovação da sua mente, porque isso vai te ajudar muito. E é óbvio que isso exige luta diária, não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, mas não é impossível. E com o poder do Espírito Santo se torna acessível. Então isso vai te ajudar e muito. Um outro texto, já concluindo, é o livro A Ciência do Bom Viver, na página 174. A vitória sobre os hábitos prejudiciais é possível quando buscamos a ajuda do céu. Deus coopera com os esforços sinceros daqueles que lutam por reforma. Então tenha certeza, se você resolver sair do mundo dos vícios, Deus coopera com os seus esforços. O Espírito Santo ele vem automaticamente, num piscar de olhos, para te ajudar a ter uma vida melhor. Concluindo aqui o texto de João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem um pensador que foi um grande escritor universitário, um teólogo, né, britânico, e ele é muito conhecido por obras de ficção. Por exemplo, a série As Crônicas de Nárnia foram escritas por ele. E ele diz o seguinte: não se pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode-se começar onde está e mudar o final. Então, que hoje você possa pensar muito bem nisso. Você não pode mudar o começo. Talvez coisas que você fez, né, tem te prejudicado muito. Então, você não tem poder de mudar o começo. Mas você pode dar uma pausa agora e recomeçar, porque você pode mudar o final. E o final só depende de você. Enquanto você estiver respirando, você pode mudar o final da sua história para um final feliz. Amém?